Coliseu Talk, o seu canal de entretenimento. Eu sou Rafael Primo, sou apresentador desse canal. Estamos aqui hoje trazendo um professor de jiu-jitsu, Lúcio Flávio, né, Lúcio Flávio? Foi meu professor, galera. Foi meu professor top demais. E hoje nós vamos decorrer aí nesse debate aí. Debate não, né? É mais um bate-papo aqui que nós vamos ter sobre a questão do jiu-jitsu, o mundo do jiu-jitsu que vem crescendo muito, vem se expandindo e os efeitos do jiu-jitsu dentro da sociedade, né? O que ele proporciona de bom para a sociedade, o que ele proporciona de bom para o nosso dia a dia, né? E é isso aí, né, professor? O que você tem a dizer aí sobre o jiu-jitsu? O que você acha aí? Se apresenta primeiro para a galera aí, para a galera te conhecer também nas redes sociais, entendeu? Para poder te conhecer. Obrigado. Obrigado pelo convite, né? Valeu. É sempre bom estar falando do esporte, estar falando do jiu-jitsu em si, que tem um peso muito grande na minha vida, né? E o jiu-jitsu começou na minha vida aos 17 anos, e judô começou aos 6, o jiu-jitsu aos 17, e mudou a minha vida, né? Hoje eu trabalho com jiu-jitsu, sou professor de jiu-jitsu, sou preparador físico, né? Focado no jiu-jitsu, na modalidade de jiu-jitsu. Lúcio Flávio Personal, tanto no YouTube quanto no Instagram lá. E dou sempre dicas de como que você pode estar trabalhando a modalidade, a parte física da modalidade. E também, né, que a gente vai falar até bastante sobre isso aqui, o jiu-jitsu é uma arte marcial e a gente tem a filosofia, então eu sempre coloco alguma mensagem, gosto de trabalhar isso nas minhas aulas também. Show. Ó, eu preciso perder 20 quilos, hein? Vou jogar essa responsabilidade em cima de você. Vamos. Deixa eu te perguntar, professor. Além de você ser professor de jiu-jitsu, você também é faixa preta, graduado em judô, né? Isso. Você começou, na verdade, na área do judô, né? Você começou com que idade, mais ou menos, ali? O judô eu comecei com 6 anos e aos 12 eu faixa marrom já de judô. O meu professor precisou de uma ajuda. 12 anos, faixa marrom? Que isso, mano. Meu professor precisou de uma ajuda para dar aula para umas crianças de 3 a 7 anos, né? E aí foi quando eu comecei a ministrar aula, porque eu ajudava o meu professor a dar aula, né? E então eu já fazia muita coisa, já conduzia a aula, arrumava as crianças. E como eu vim de uma família, né, humilde, isso já começou a me ajudar a entrar um dinheirinho para ajudar dentro de casa. Eu não pensava em ser professor. Ele viu em mim, normalmente eu ajudando os iniciantes na academia, e ele falou assim, me chamou, e a partir daí eu comecei a dar aula com ele. E eu era muito tímido, mas muito tímido. Isso aqui seria impossível acontecer, né? E eu comecei a aprender a falar, aprender a me expor. Uma criança tímida hoje, né? Qualquer época, mas uma criança tímida, ela não consegue vender a ideia dela de vida, né? Ela não consegue se posicionar, não consegue dizer não. E o jiu-jitsu me ajudou muito, e o judô, né? Nessa parte de me posicionar melhor. Mas aos 17, o jiu-jitsu, ele me obrigou a fazer jiu-jitsu. Porque eu já dava aula, ainda era faixa marrom, não tinha feito o exame, porque o exame de judô é bem caro, né? E como eu vim de uma família que não tinha condições, e depois, aos 18, ele conseguiu me ajudar a pagar o exame de faixa. Mas aí eu entrei no jiu-jitsu, e o jiu-jitsu que mudou a minha vida. O judô me ajudou Sou formado em educação física, né? Então, o judô, eu fui atleta da faculdade, tive bolsa, mas foi o jiu-jitsu que virou a chave da minha vida, assim, em termos profissional. E quais as graduações que você acumula? Graduação não, perdão. Quais os campeonatos que acumula aí na sua jornada aí? Eu sei que tu é bicampeão mundial, né? De jiu-jitsu, né? Pra quem não sabe, galera, ele é bicampeão mundial de jiu-jitsu, tá? Da modalidade. E também já foi campeão também de judô, foi? Então, judô eu tenho também bastante títulos. Os títulos que eu tenho em judô são mais estaduais, né? Mas já ganhei títulos nacionais e já disputei seletiva para a Olimpíada, Universiade, que é a Olimpíada também universitária. Tive uma vida boa, assim, no judô em termos de atleta. Mas no jiu-jitsu foi bem além, né? Jiu-jitsu eu sou tricampeão internacional master, que é um evento para acima de 30 anos que é forte. Sou bicampeão mundial, uma de adulto, outra de master. Pela IBJJF, que é a principal entidade hoje de jiu-jitsu. Sou bicampeão brasileiro, fora as outras medalhas de vice-campeonato brasileiro.
E muitas outras coisas, bastante. Galera, vocês estão vendo ele assim, magrinho, né? Não recomendo não, tá? Já treinei com ele já. E é 30 contra ele passa o carrinho em geral. Tá? Mas, galera, o que eu queria perguntar pro professor aqui qual o impacto que tem do jiu-jitsu, que é importante a gente dar um foco nisso, sobre a questão das crianças e do adolescente. O que você recomenda? O que faz de diferença na vida de uma criança e de um adolescente o esporte em si? Eu vou estender para os esportes, mas vou puxar um pouco mais para as artes marciais. Tá? Eu tive a vivência do judô e jiu-jitsu, mas por que para as artes marciais? Porque as artes marciais ela tem uma filosofia, né? E uma hierarquia. E isso é fundamental, porque a partir do momento que uma criança entra numa modalidade e ela ganha um grau, por exemplo, ela já sabe ali pela condução que a gente vai falando que ela passa a ser referência para quem está chegando. Sim. Então, ela não só é mais um praticante, um lutador, mas fala assim, ô fulano, ô Lucinho, você agora tem um grau, isso aí você não pode fazer. O Flávio entrou novo aqui e ele já está olhando para você. Então, ele tem uma responsabilidade de manutenção do ambiente, da harmonia do ambiente, seja disciplinar, emocional. Então, e aí ele começa a criar essa responsabilidade e saber que o que ele está fazendo tem um retorno, vamos botar assim, né? Então, tudo que eu vou fazendo me ajuda a dar um passo à frente. E aí, quando eu pego a próxima faixa, quando chega um momento que eu sou mais graduado da turma, então o peso é muito maior, é como se você fosse o representante de turma, né? Uhum. Só que no caso da luta, às vezes, você já está ensinando o coleguinha que está chegando. Como eu falei, eu com 12 anos de faixa marrom, meu professor já tinha visto que em alguns momentos eu já ajudava botar o kimono no colega que está chegando, ensinar os primeiros golpes. Quando eu estiver lutando, eu tenho que ter essa disciplina de ajudar também quem está começando. Então, quando o professor consegue conduzir isso, imagina isso na sua vida. Eu entender que, poxa, hoje eu tenho 42 anos. Eu entender que eu, enquanto 42 anos, eu tenho um peso social, né? Sim. E eu tenho uma responsabilidade em qualquer grupo que eu tiver, seja de luta, seja de qualquer coisa, em ser referência e zelar pela boa conduta, pela boa vivência, como falei, pelo ambiente estar equilibrado. Então, a arte marcial, ela ajuda não só na parte física e de defesa, que a gente também não pode tirar isso, né? Esses dias até uma menina se livrou aí de uma tentativa de estupro e a menina, acho que é adolescente, não sei se 13 ou 14 anos, e ela conseguiu se desvencilhar por causa do jiu-jitsu, né? Caramba, que interessante. Usou alguns movimentos de jiu-jitsu. Não que vá... eu tenho que praticar para me salvar, mas pode ser que em algum momento te salve, né? Então, isso existe. Naquela ocasião serviu. Serviu muito. E poderia ser menos uma pessoa no mundo, né? Isso. Ou uma pessoa com um tipo de trauma irreversível. Isso. E o jiu-jitsu naquele momento salvou. E já salvou muitos outros. E também você tem a questão social. Porque, assim, a luta, ela não só te dá um armlock, que é uma chave de braço perfeita, né? A luta, ela te dá autoconfiança, ela te dá autocontrole. Não só ser confiante no que eu posso, né? Mas também ter controle pelo que eu faço. Aí é controle físico, emocional, psicológico. A luta, no meu caso, por exemplo, eu era uma criança muito tímida e medrosa. A luta me deu confiança para eu poder falar, para eu poder me expor, né? Como eu falei, hoje eu consigo vender a minha ideia de vida, eu consigo debater com alguém e me valorizar. Isso tudo a luta me ensinou de várias formas, né? E dentro da própria luta, que é uma coisa bem interessante para qualquer pessoa e não só para criança, né? Quando você estava treinando, tinha a hora que você tinha dificuldade de fazer uma posição. Sim. Só que chegou um determinado momento que aquela posição ficou mais fácil para você. Sim. E você conquistou. O nosso cérebro ele não divide o que é sucesso grande e sucesso pequeno. Você teve um sucesso. E a partir daquele momento, seu cérebro começa a acreditar que você é capaz. E se você é capaz no micro, você vai ser capaz no macro. E a partir daí você começa a entender, cara, eu consigo. Teu cérebro automaticamente, quando vir
alguma dificuldade, o teu cérebro tem que, poxa, ele não conseguia isso e agora ele tá conseguindo. E você mesmo, às vezes, faz essa analogia, caraca, eu lutava com aquele cara que era mais forte do que eu, e eu tomava atraso e, pô, um dia eu venci. Pô, vou conseguir vencer essa situação. Caraca, é interessante, isso é bacana. E também serve também, o esporte ele é muito bom, pelo que eu vejo, até para crianças hoje, né? Que eu não sei o que aconteceu, o que está acontecendo, né? A ciência, não sei se já explicou isso. As crianças que têm nascido com autismo, né? Eu acho que o esporte também ele auxilia também até na desenvoltura, né, dessa criança, né? Sobre a questão desses problemas específicos sobre o autismo, sobre essa questão. Você tem algum aluno que... Então, eu hoje, assim, eu não tenho, né, na aula, não diagnosticado, mas eu não trabalho mais com criança hoje, já trabalhei muito. Eu acredito, tá? Aí é o Lúcio Flávio, não é questão científica, não. Que sempre teve, só que hoje tem um mecanismo para diagnosticar. Aí, como a gente está diagnosticando mais, parece que agora tem muito. Mas acredito que sempre teve. Sim. Só que não era diagnosticado. A gente não tinha o conhecimento para chegar e falar assim, procura um especialista que eu acho que aqui tem alguma limitação, né? Uhum. E aí, hoje em dia, você já tem algumas formas de você olhar a criança se relacionando com o grupo, falar assim, ô mãe, procura um especialista para ver se aqui se é simplesmente uma falta de atenção ou de interesse, às vezes, pela modalidade, ou se ela realmente tem uma dificuldade de aprendizagem, ou uma dificuldade de relacionamento, ou uma dificuldade de lidar com sentimentos. E a modalidade, ela ajuda, assim, qualquer tipo de limitação. Mas nesses casos, por exemplo, uma das características do autismo, né, assim, dependendo do grau, é a criança ficar muito no mundo dela. Isso. Só que na atividade, ela meio que é obrigada a se relacionar. Sim. E aí ela começa a criar uma relação... Furar a bolha. E aí ela percebe que, tipo assim, ela não tem só aquele rótulo em que quando você faz o diagnóstico, até aqui ele não passa. Através da atividade física, muitas crianças passam daquilo ali e realmente fura a bolha. E a atividade é fantástica. Crianças que não tocavam, depois estão se abraçando. O jiu-jitsu é toque. Isso. A criança não abraça ninguém, mas lá no jiu-jitsu segura o colega, faz o golpe, aprisiona, né? E olha que riqueza. O que deve estar no cérebro daquela criança que não abraça ninguém e conseguindo abraçar dentro de uma modalidade, a riqueza que aquilo está trazendo inconscientemente para ela. Então, assim, a modalidade é rica, assim, tem muita oportunidade. É interessante. E deixa eu te perguntar também uma coisa que é interessante também, que a gente quer saber. Correr... Ele auxilia, né? Um cara assim que acorda todo dia de manhã para dar uma corrida e ele pretende entrar no... Isso auxilia para ele ser na parte do jiu-jitsu, essa parte assim do cardio, assim, vamos dizer assim? Essa aí é polêmica, hein? Porque eu já sei a resposta. Correr pro jiu-jitsu... Vou até olhar ali pra câmera. Fala olhando pra câmera. Correr pra ter gás no jiu-jitsu é perda de tempo. Eita, meu Deus do céu. Eu sei que a galera que corre aí... Não, mas é que eu corro... Assim, eu tenho alguns exemplos fantásticos, né? Eu faço preparação física pra galera do jiu-jitsu e eu sempre recebo... a pessoa conta o histórico dela. Há poucos dias eu recebi um rapaz que faz meia maratona. Ele mandou mensagem. Pô, meia maratona não é qualquer coisa. Ele tem um pulmão e um coração absurdo. Isso. E ele falou, pô, mestre, eu tô morrendo com 3 minutos de luta. Que isso? Na lógica, se a pessoa que fala pra mim que corrida dá gás pro jiu-jitsu, ele tinha que voar. Ele não era pra estar morrendo com 3 minutos. E um aluno meu mesmo de jiu-jitsu presencial, médico, quando ele entrou a primeira vez dele na aula, ele chegou pra mim e falou assim, o professor, eu falei assim, vai devagar, tua primeira aula. Aí ele falou assim, professor, ele falou assim, tô terminando medicina, pra dizer pra mim, eu conheço, né, fisiologia. Uhum. Aí ele falou assim, e eu sou corredor de maratona. Inclusive, acho que 2 vezes por ano, ou uma vez por ano, ele faz uma corrida que são 12 horas correndo. Que isso? O cara é, assim, pulmão de ferro. É um cara que
Ele dá de 10-0 em qualquer um aí. Aí ele foi e falou assim pra mim, olha só, é diferente a corrida do jiu-jitsu. Mas como você falou que você tem um conhecimento da fisiologia, né? E você é corredor, mete o pé, faz força, vai à vontade. 5 minutos de luta, ele era branco, ele tava roxo. Ele tava assim, eu falei, ué, o que houve? Ele, aí bebeu água e voltou. Ele, cara, nunca cansei assim na minha vida. Eu falei, olha só, corrida não dá gás pro jiu-jitsu. Por quê? Existe uma coisa que muita gente não se prende, assim, vou te falar um pouco técnico rapidamente, que é diferença arteriovenosa de oxigênio. O que as pessoas imaginam? Que se eu tenho um coração bom, logo eu tenho um condicionamento para fazer tudo. Só que durante a atividade física, não é o meu coração só, né? Ele é parte disso. É o quanto que o meu músculo exige do meu coração. Então o corredor, ele corre o quê? Com a perna. Sim. E o tronco, abdômen, peitoral, tríceps, ombro, antebraço, que na luta tá o tempo todo tensionado. Essa parte, ela não tá sendo melhorada. Então, eu gosto de dar um exemplo assim. Imagina lá, tu vai fazer uma atividade, tá? É só um exemplo. O meu bíceps, ele precisa de 10 moléculas de oxigênio, um exemplo só para ficar tranquilo, para fazer a atividade que eu precisaria lá, sei lá, de puxar, tá? De dobrar o braço aqui na hora da puxada. Ele precisa de 10 moléculas de oxigênio. Só que, na hora meu coração, ele tem capacidade de bombear 100 moléculas. Um coração bem treinado, 100 moléculas. E um coração mal treinado tem capacidade de bombear 5 moléculas. Preste atenção. Se o meu bíceps só tem capacidade de utilizar uma porque ele está destreinado, o meu coração, que bombeia 100, que é super treinado, vai ter que bombear 10 vezes, porque ele precisa de 10 moléculas, e o meu coração não treinado vai ter que bombear 10 vezes. Porque o meu bíceps só consegue utilizar 10 naquela atividade. Sim. Desculpa, ele só consegue utilizar uma em cada bombeamento. Então, se eu pego o meu bíceps, começo a treinar, e meu bíceps passa a ter a capacidade de utilizar 10, agora o meu coração bem treinado bombeia uma vez só, porque ele vai bombear 100, meu bíceps vai utilizar 10 e cumpriu, e o meu coração não treinado vai ter que bombear 2 vezes, porque ele bombeava 5, quando ele bombear, meu coração vai utilizar, meu bíceps vai utilizar 5, e ele vai precisar utilizar mais 5. Então meu coração não treinado vai ter que bombear de novo. Olha o que eu fiz aqui. Por eu ter melhorado o meu bíceps, eu poupei um coração treinado. Caramba. Agora, se eu não tivesse treinado meu bíceps, meu coração treinado, super treinado, e meu coração não treinado, iam cansar do mesmo jeito. Os dois iam ter que bombear 10 vezes. Caramba, que interessante. Isso é interessante. Ó, já tem gente no chat aqui, ó, já falando de você aqui, ó. Os mestre, melhor preparador físico de jiu-jitsu. Já tem gente falando de você aqui. Obrigado aí, um abraço. Leonardo Grilo. Ô, Leonardo, aqui. É o meu aluno, é um aluno de preparação física que treina comigo. E é um... Ah, você conhece ele? Conheço. Conhece? Tio, ele tá aqui no canal. Aqui, a gente se conheceu pela internet e ele já chegou a fazer um curso comigo presencial. E faz o meu treino online, né? Através do aplicativo. Top demais. E deixa eu perguntar pra você também, que a gente tem que tirar dúvida, sobre questão de homem treinar com mulher dentro do treino ali, né? Rola alguma parada assim de algum tipo de saliência? Porque é um esporte de contato, né? E é contato com o corpo inteiro, não é só com as mãos, Sim. né? É pernas, é tronco, é tudo. Você já presenciou alguma coisa assim desse tipo? O que você tem a dizer sobre isso? Boa pergunta. As pessoas leigas, né? Eu já vi, por exemplo, homem, né? Não deixar a mulher treinar porque Sim. ele acha que lá ela vai estar em contato com a mulher. Em contato com o homem. Sim. E ele vê maldade nisso. Hoje em dia, até por causa disso, existem muitas turmas femininas onde mulher só treina com mulher. Né? Porém, ainda é muito comum mulheres treinarem com homem. Tem mulher que gosta por questão de força, né? Uhum. Vamos lá, eu nunca presenciei dentro do tatame, mas se um aluno meu, tá, ficar provado que ele teve essa atitude, eu expulso ele na hora, ali não é lugar para isso, sem demorar 2 segundos. Ficou ali, ou eu vi, tá expulso, assim, não quero no meu tatame,
não quero perto de mim. Eu treinei, você foi meu professor. Não tem, assim, eu tô falando como um cara que treina também. Eu treinei, por mais que eu fiquei não tanto tempo, né? Mas na nossa cabeça, assim, não passa essas coisas, assim, pelo menos na hora do treino ali. Até porque se eu for pensar alguma coisa ali, ela me dá um golpe ali porque eu fico na defensiva e ao mesmo tempo eu tenho que atacar. Então na cabeça não tem esse tempo, esse período de querer sobre essa questão, né? E é uma coisa importante, né? Primeiro, assim, pessoas maldosas existem em qualquer lugar. Sim. Então, não é a modalidade, é a cabeça da pessoa, né? E aí, nesse caso, é um doente. O cara doente, ele vai ver maldade, uma mulher de burca, uma freira, ele vai ver maldade onde não existe, né? Uhum. Agora, dentro da luta, a gente treinando, fica algo comum. Porque se você pensar que tem maldade do homem para mulher, ia ter que ter maldade de homem com homem também. Sim. A gente faz isso o tempo todo. Então, a gente ali, minha preocupação, a minha noiva faz jiu-jitsu, faixa preta. Então, assim, a minha preocupação treinando com ela é que ela tá querendo, e ela quer mesmo, né, de verdade, me degolar, ela quer pegar o meu joelho, ela quer pegar meu braço, a minha preocupação é com essa. Então é bem comum a gente ver homem treinando com mulheres, e tem mulheres que elas precisam treinar com homens, porque elas precisam pegar uma força diferenciada. Lá no Meyer, né, onde eu dou aula para os competidores, tem algumas meninas que ela treina com as meninas e depois ela treina com os meninos para poder pegar essa força diferenciada. E essa maldade, infelizmente, vai existir porque o ser humano é terra que ninguém conhece, né? A cabeça do ser humano não tem como saber. Porém, na maioria das vezes, tá? Eu não vou falar que é 100% porque eu não conheço todos os lugares. Mas os lugares que eu conheço, se for detectado isso, a pessoa é expulsa. Sim, sim. Porque é antiético, né? Não tem condição. E é um doente, precisa de tratamento. Precisa de tratamento, realmente é verdade. E deixa eu te perguntar também mais uma coisa aqui que é interessante. Você tem um trabalho que você faz que é sobre voltando lá naquele assunto lá que você falou sobre a questão de que correr não faz sentido pro mundo do jiu-jitsu, né? Um cara que treina a corrida, né? Você tem um trabalho na internet que eu já vi que é sobre o gás infinito, né? Isso. Conta um pouco pra gente sobre como que é esse teu trabalho para obter esse gás infinito aí. Explica pra galera também o que é gás infinito, entendeu? Para as pessoas entenderem. Então, primeiro, gás é o que a gente chama do condicionamento do jiu-jitsu, né? Galera que no jiu-jitsu tem um condicionamento bom, a gente fala, pô, tem um gás bom. E a palavra gás infinito é porque os meus alunos, quando eles se graduam, se ele se graduar a faixa azul, ele tem que fazer meia hora direto comigo. Se for a faixa roxa, ele tem que fazer 40 minutos. Se for a faixa marrom, 50. Se for a faixa preta, ele tem que fazer 1 hora direto comigo, sem direito a água, treinar direto comigo. E nessas... Eu já faço isso há um bom tempo. 1 hora de rola no chão? Isso, sem uma parar. Hora? 1 hora? Sem parar? E aí, como eu tenho meus 42 hoje, né? Mas os meus alunos começaram a falar assim, pô, tu é um velho de gás infinito. Pô, tu é um velho de gás infinito. E esse gás infinito ficou na minha cabeça. Quando eu fui procurar um nome pro meu produto de preparação física, eu botei gás infinito e pegou, né? A galera, pô, gás infinito. Pra quem é da modalidade, quando fala gás infinito, lhe vem logo a cabeça, tu treinando direto, sem parar, e esse nome pegou. Eu trabalho focado no jiu-jitsu, e assim, uma coisa, por que eu criei essa metodologia? É uma história bem interessante aqui. Galera, eu sou velho, gosto de contar a história. Eu tive uma queda treinando judô em 2010, e eu perdi a movimentação, a sensibilidade do braço. E mesmo assim eu fui fazer uma competição, 2 meses depois da lesão, sem sentir o braço, lutei um brasileiro de judô e fiquei em 2º lugar. Mas eu não tinha sensibilidade, eu tinha que olhar para minha mão para poder fechar a mão e tudo. Se eu tivesse assim, você enfiasse o alfinete, não cortasse, eu não sentia. Mas já voltou ao normal? Então, voltou, mas tem umas sequelas. E um médico chegou para mim e falou assim, quando eu voltei da competição, ele falou assim, você tem que parar, senão você vai ficar tetraplégico. Porque foi na medula, na altura da cervical, bem perto ali, né, do crânio já. Então, se der ruim aí, desliga tudo para baixo. E aí, já tinha meu filho, eu falei, caraca, não posso, né? Aquilo pesou e eu parei de
treinar. Fiquei só dando aula durante 5 anos. Aí, corpo dói, tem mais lesão no corpo do que idade. E aí eu comecei a sentir muita dor. Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu voltei a treinar com as crianças, fui voltando a treinar. Quando eu fui treinar com os adultos, de fato, falei, pô, hoje dá pra treinar com os adultos? Primeiro dia que eu treinei, eu passei muito mal. Eu passei mal, assim, de vomitar, tive diarreia, sabe? De tanto que mexeu com o meu corpo. E aí, depois, nesse dia eu chorei. Pô, já tinha sido campeão mundial de jiu-jitsu, né? Uma primeira vez, que foi em 2005, foi quando eu peguei a preta de jiu-jitsu. E eu chorei, falei assim, cara, será que eu nunca mais vou conseguir fazer isso e tal? Aí tentei treinar de novo, eu não aguentava treinar forte. E aí, eu senti musculatura, não aguentava treinar. Aí eu falei assim, pô, não dá pra eu treinar. Fiquei uns 3 dias muito mal. Aí um dia em casa eu falei assim, cara, o que o corpo de um atleta tem de diferente de um corpo de não atleta? O que muda? E aí ao invés de pensar no que a pessoa é capaz de fazer na luta, eu pensei o que muda dentro da célula. E aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar. Eu fiz uns 10 cursos de fisiologia e bioquímica. Caramba, comecei a estudar muito e comecei a cruzar essa informação com a minha vivência. Porque eu costumo dizer que a teoria sem a prática ela é nula. Porque uma pessoa que só tem teoria e nunca botou na prática, ela não sabe se dá certo. E a prática sem a teoria, ela é vaga. Porque tem gente que aprende na prática o que dá certo, mas ela não consegue provar o que ela está fazendo. Agora, os dois é perfeito. E aí eu fui e comecei a estudar, cruzar e criei uma metodologia. Mas, inicialmente, a minha metodologia era para aulas de jiu-jitsu. Eu queria aprender a treinar melhor. E eu aprendi como eu treino menos e eu tenho um condicionamento muito melhor do que eu tinha. Essa era a minha ideia, treinar menos e treinar certo. E depois eu vi que essa metodologia poderia ser aplicada dentro da parte física. Então eu criei meu método. E aí eu comecei a treinar meus alunos, voltei a lutar, voltei a ganhar, fui campeão mundial de novo, campeão brasileiro, ganhei tudo que eu lutei de novo. 2019, eu ganhei tudo que eu lutei em 2019, assim, tudo. E fiquei um ano todo sem perder uma luta, assim. E, pô, isso foi algo fantástico. E eu voltei a lutar em 2015, né? Pô, mas agora tá... Então, hoje, o meu jogo, se eu bater com a cabeça no chão, eu sinto choque, né? Uhum. Se eu tiver, dependendo do que eu estiver fazendo, e como a pessoa empurrar meu pescoço, aqui esquenta, começa a esquentar, e eu sei que o próximo passo é meu braço desligar. Aí eu tô ali, você empurrou meu pescoço, eu volto e faço outra coisa e meu braço volta normal. Não vai competir mais não, né? Eu vou competir agora Rio Fal. Não fala isso pro teu adversário, não. Não, já sabe. Quem me segue sabe. Porque não é o que você... Tipo assim, eu tenho minhas limitações, mas meu jogo é pra proteger minhas limitações. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Ó, essa pergunta é polêmica. Vamos lá. É polêmica mesmo. Sobre graduação de professores que entrega a faixa, enfim, A torta direita. a torta direita. O que você acha sobre isso aí? Primeiro, polêmica, hein? Pra alguns virou um comércio. Eu tô te perguntando porque eu tenho conhecidos que treinava comigo e questão de 3, 4 anos, assim, pouco tempo, o cara que tava na branca junto comigo na época, eu olho e falo, esse cara tá preta hoje, como é que é isso? Então, isso... Existem os fenômenos, né? Mas o cara Sim. tem que mostrar algo que é surreal, que é diferente de tudo, pra poder justificar ele avançar. Existem os fenômenos. Mas 99,999% não é fenômeno. É o fenômeno da pessoa é o dinheiro, né? A verdade é essa. Tem professor que olha pro jiu-jitsu e ele... Sim, você vê o jiu-jitsu como fonte de renda, tudo bem. Agora, você passar por cima dos valores da modalidade e dos princípios pra ganhar dinheiro, tá errado. Até porque vai chegar uma hora que vai ficar sem graça, Sim, né? Perde a graça, né? Faixa preta, sem qualidade, sem saber o que são as posições, sem entendimento da modalidade, sem postura de faixa preta, desculpa a expressão, mas tá de sacanagem, né? Agora, existe, infelizmente existe, eu sou totalmente contra, tanto que eu tenho 19, vou fazer 20 anos só de faixa preta de jiu-jitsu, e eu tenho pouquíssimas faixas pretas, porque para chegar à faixa preta comigo,
vai ter que mostrar muita qualidade em muita coisa, né? Mas esse comércio, ele chega a ser, acho que é injusto com a pessoa, sabia? Porque a pessoa, às vezes, ela acredita que ela tá naquele nível. E ela não tá. Ela tá sendo totalmente enganada. Quando ela pega um faixa preta desse, bota pra treinar com faixa azul bem treinado, assim, não, o faixa azul, ele não só vai passar o carro, aí tu pode falar assim, mas é um faixa azul que passou o carro porque ele é competidor. Mas não é só passar o carro. Ele tem muito mais conhecimento de jiu-jitsu do que o faixa preta. E isso tá errado. Tipo, pode ser que um ou outro faixa preta, faixa azul de jiu-jitsu, pode ter um conhecimento diferenciado. Mas, pô, é impossível que você, enquanto preta, você não consiga alcançar o conhecimento de outro faixa azul. Entendeu? E tem muitos. Nossa, eu já vi. Tem cara que chega a dar pena, assim, de olhar assim e falar assim, o cara não sabe Você já pegou já? Muitos, já vi muitos. Já pegou aluno? Já veio pessoas treinar comigo, assim. Teve um que chegou uma vez de marrom. E quando eu botei ele pra treinar, eu falei, cara, isso não é um faixa azul. Não é um faixa azul. Eu pedi ele pra fazer umas posições, né? Eu falei, pode ser só na porrada ali, né? Uhum. Na hora do rola. Eu botei ele pra fazer as posições e não sabia, assim. Não sabia conceitos, princípios das posições, não sabia posições. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, eu não vou tirar tua faixa, porque eu estaria sendo injusto com você, não tem nada a ver com isso, e antiético com o teu professor que te deu a faixa, né? Mas, pra você pegar a preta aqui, você vai demorar muito. Vai demorar muito. Hoje, você não passaria no meu exame de azul. Só pra você ter noção. Caramba. Não tô falando... Eu sou sincero. Porque, assim, eu vou ser sincero com ele e ele escolhe se vai ficar comigo ou não. Fala qual é a escala da faixa branca, azul. Pra adulto, né? No jiu-jitsu é branca, azul, roxa, marrom e preta. Existe uma média mínima pela federação principal, que é a IBJJF, de a preta ser pelo menos... mínima. Tá? O professor pode passar. A branca ser em torno de 6 meses, né? De 6 a 8 meses, o mínimo. A azul, 2 anos e meio. 2 anos. A roxa, 1 ano e meio. E a marrom, 1 ano. Porém, isso é o mínimo de uma pessoa que tá voando da modalidade, tá? Agora, a maioria vai passar disso. A não ser que o cara seja, como eu falei, diferenciado. Seja alguém que esteja fazendo mais pela modalidade do que só ir treinar. E um branca iniciante, qual as dificuldades que ele mais encontra assim na questão do jiu-jitsu? Que você acha que ele encontra ali? Seria o quê? O condicionamento físico? Seria o quê? A primeira coisa que... Porque branca é loucão, né? Branca Eu costumo dizer que o branco é perigoso até para ele mesmo, né? Eu falei isso não. Mas o faixa branca, uma das grandes dificuldades é estar preso. Porque, assim, a maioria das modalidades, o cara já teve vivência com boxe, alguma coisa, é solto. Uhum. Agora, ali, o cara te prende. Quando você tá por baixo, é uma agonia absurda. Tem gente que tem até crise de ansiedade ali, né? Aquela sensação, coração, taquicardia, começa a suar, parece que você vai ter um infarto, parece que vai morrer ali aprisionado. Então, essa é a primeira dificuldade. A segunda é quando a pessoa entrar adulto, o jiu-jitsu ele depende de muitas capacidades físicas ao mesmo tempo. Eu preciso ter força, eu preciso ter explosão, eu preciso ter mobilidade, flexibilidade, equilíbrio, coordenação, agilidade. E se eu tiver só uma e não tiver as outras, eu sofro de qualquer jeito. Então, a parte física, inicialmente, é o que a pessoa mais sente. Cara, muito. O iniciante ele é perigoso até pra ele mesmo, né? Eu vejo às vezes uns campeonatos aí de faixa branca que eles até inventam. Teve um lá que ficou rodando com o cara, rodando, depois jogou o cara. Tem umas coisas que eu costumo dizer assim, quando eu vou lutar com faixa branca, eu fico em estado de alerta total, assim. Porque do nada pode vir um soco, né? Pode vir qualquer coisa, inclusive um soco, mas pode vir qualquer coisa mesmo. E eu falo isso para meus alunos, falo, cara, pros graduados, quando vai treinar com branca, fica alerta em tudo, porque não é maldade, ele nem tem noção, não é nem consequente ainda, porque ele não sabe, ele não tem capacidade de avaliar. E às vezes ele vê, vou dar uma cambalhota porque eu vi. Aí ele dá uma cambalhota quando teu pé tá preso, aí quebra a perna. Então, assim, e não foi maldade dele. Então,
eu normalmente tento sempre supervisionar. Quando a pessoa entra, as primeiras aulas eu estou sempre olhando bastante, né? E vou vendo se ela tem esse ímpeto muito de força ali para evitar que ela treine com determinadas pessoas que não têm a capacidade de se defender em alguma situação ali de um giro maluco, alguma coisa. Entendi. E tem no caso branca, assim, que você já viu, assim, que ficou muito machucada, assim, você já presenciou? Muito machucado? Assim, não. Algum caso, assim, de... Não, o que normalmente a gente fala que existem coisas que é dor de faixa branca. Faixa branca faz muita força, não tem Isso. a técnica, né? Faz muita força. E sim. aí... Eu sei disso. E aí, no início, a força tá aqui e a técnica tá aqui embaixo. A lógica é que, com o tempo, a técnica vai aumentando Sim. e ele começa a diminuir a quantidade de força. Até pra segurar um pouco, né? Pra não gastar Sim. tudo, né? Você começa a ser um excelente administrador da sua condição física. Hoje, né, eu tenho 64 quilos. Se eu for lutar com um cara de 100 quilos, eu não posso fazer minha força com ele inicial, porque se eu fizer, eu vou perder. É lógico, ele está descansado e eu vou gastar toda a minha força. Eu me posiciono de certas maneiras técnicas em que ele vai gastando a força dele até que o nível, igual o videogame, até que o nível de força dele esteja compatível com a minha. Agora a gente pode brincar. Você ganha pelo cansaço. Até lá, eu deixo ele vai me jogar para um lado, e eu vou deixando ele. Eu fico pensando assim, faz mais força. Porque essa força precisa cair. E o jiu-jitsu é um esporte, tipo um jogo de xadrez, né? Você vai avançando, né? Por exemplo, você começa ali na guarda ali, você vai avançando, aí mata uma perna, pula pra lateral, aí sobe, monta no 100 quilos. É um jogo de xadrez, né? Peça por peça, né? Eu gosto de falar assim, o jiu-jitsu como um jogo de xadrez pela possibilidades de jogadas que você tem que ter na cabeça. Então hoje, se a gente for treinar, eu vou estar à sua frente porque eu tenho muito mais jogadas na minha cabeça do que você. Sim. Quando você pensar em segurar no meu braço, você vai pensar assim, vou segurar no braço dele para puxar. Na minha cabeça, ele vai segurar no meu braço, ele pode puxar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, ele pode trazer a perna, dar um armlock, ele pode girar. Então, eu já estou pensando várias possibilidades. E aí, eu vou tentar fazer um movimento que bloqueie o máximo de possibilidades daquelas que eu pensei possíveis. E aí, pode ser que naquele movimento eu travei tudo que você ia fazer. Então, é basicamente isso. E, isso para um cérebro, né, para uma memória, é muita coisa boa, né? E outra coisa, tu já chegou assim, já deu de frente com um aluno que acabou de chegar lá e tipo assim, ó, isso é besteira, pô, amor, porque assim, quem olha da televisão, agora falando sério, quem olha da televisão acha que aquilo ali é fácil. Só que na hora que você vai entrar num tatame, que você começa a competir, que você começa a lutar ali com... Você vê que a coisa não é tão simples assim, né? Não é tão... é fácil de fazer isso aqui. Não é fácil, não é fácil. Não. Eu tenho duas histórias bem engraçadas. Assim, a primeira não tem a ver com o tatame em si. Na aula, mas eu dava aula e eu tinha uns 60 quilos na época, 61. E meus alunos estavam todos sentados e a gente tinha acabado a aula. Tiramos a parte de cima, né? O vagui, a gandola, a parte de cima do kimono, o casaco. E aí, estava conversando. Aí chegou um rapaz na porta da academia, quer dizer, ele já tinha entrado na academia, mas na porta da sala de lutas. Aí ele falou assim, gostaria de falar, ele grande, né? Gostaria de falar com o professor de jiu-jitsu. Aí eu levantei, né? Aí eu, pois não. Ele falou assim, não, eu gostaria de falar com o professor de jiu-jitsu. Aí eu falei assim, eu sou professor de jiu-jitsu. Aí ele falou assim, ele olhou de cima e embaixo assim, você é o professor de jiu-jitsu? Aí eu achei que era aquele grandão ali. Aí, até hoje, esse aluno que ele achou que era, faixa preta, ele fala, e aí, magrinho, já estão levando fé em você ou ainda estão duvidando da sua capacidade? E, assim, mas em relação a treino, né, sempre tem alguém que acha que acha que é fácil. Eu tinha um amigão, né, faleceu já. Já foi desafiado, assim, um cara assim, lá da academia, lá de baixo, lá e te desafio pra uma luta. Agora outra história engraçada. Eu comecei a dar aula com o professor de Muay Thai pra gente montar uma turma de MMA. E eu dava parte de quedas e finalizações e ele dava parte de trocação. E aí ele fez uma dinâmica de agarramento, né, de aprisionamento, mas ele fez no momento dele. Aí ele falou assim, galera, vamos aquecer?
eu vou botar umas quedas aqui. E tinha um cara que chegou a primeira vez na aula dele, né? Na aula. E ele começou a aula, mas ele não me apresentou que eu era professor. E da aula eu era o mais magrinho. E aí, na hora da dinâmica, esse cara tinha 120 quilos, mais ou menos. Aí o professor falou assim, e aí, você quer fazer ele? Não, então, bota com aquele pequenininho ali. Apontou pra mim. Aí o professor olhou pra ele, tem certeza? Ele, não, claro, eu vou pegar o mais forte ali, ó. Eu vou pequenininho. Eu falei, beleza. Aí a gente trocando, ele me abraçando. Eu abracei por debaixo da cintura dele, deu uma queda aqui em cima dele. Ele começou a gritar. Eu quebrei meu braço. Eu não tinha quebrado, né? Ele caiu em cima do braço, mas o braço assim, e não apoiado. Ele começou a gritar, eu quebrei meu braço. Aí a gente foi ver, não tinha acontecido nada. Aí esse rapaz, tinha expressão, ele é bem engraçado. Ele, tira ele de perto de mim. Eu não quero saber mais do pequenininho, não. Agora eu quero com o grandão lá. O grandão vai ser mais fácil. E realmente as pessoas... O mestre Baraúna, né? Onde você treinou Sim. lá. Ele uma vez virou pra mim e falou assim, Lúcio, você sabe que você tem que treinar a tua vida toda, né? Porque ninguém vai levar fé em você. Ele falou, eu? Pra quem não conhece, né, o mestre Baraúna, um dos ícones do jiu-jitsu aí mundial. Ele é grandão, né? Sei lá, acho que tem quase 2 metros. E 100 e poucos quilos. Ele falou, Lúcio, ninguém vai levar fé em você, não. Ele falou, eu? As pessoas olham pra mim e fica com medo de chamar pra treinar. Você? O cara vai chegar aqui, o primeiro que ele vai querer bater é você. Eu falei, não, mestre, eu tô treinando. E deixa eu te perguntar, qual conselho que você daria pra pessoa que pretende iniciar no mundo do jiu-jitsu? Assim. Hoje, primeira coisa, e muito importante, antes de entrar em qualquer lugar, procura saber sobre o professor. Depois que você souber, é o que te contaram. Você vai fazer sua aula experimental e quando estiver lá, analisa como que ele conduz a aula. Como que ele é tecnicamente. Ele sabe muito jiu-jitsu. Saber muito jiu-jitsu não quer dizer que ele sabe dar uma boa aula, nem que ele consegue coordenar conflitos, né? Administrar conflitos. Então, vê como é que ele está dando aula. A parte técnica é boa, mas vê como é que ele está conduzindo a aula, como é que ele trata a pessoa. Eu sou faixa preta há 19 anos. Eu não posso pegar um faixa branca que está entrando hoje e humilhar aquele cara porque ele está começando a modalidade. O esforço que ele está fazendo é incrível, de estar ali vencendo, sabe-se lá quantos preconceitos na cabeça dele para estar ali. E eu já vi professores humilhando aluno, porque o cara é iniciante. Tu não sabe fazer isso? Não é possível. Porque, peraí, o cara tá começando e não sabe. A tua obrigação é ensinar. Então, esteja em um lugar onde o professor trata um faixa branca ou um faixa preta do mesmo jeito, com a mesma dignidade, com o mesmo respeito. Então, histórico do professor e como que esse professor conduz a aula em termos de conflitos, né? Como é que ele lida com a aula e como que ele trata as pessoas. Porque o aluno que é faixa branca, que está iniciando ali, ele vai tímido, né? Porque assim, ele chega num local onde ele não conhece nada da arte ali, e obviamente que isso vai deixar ele com vergonha, né? Sim. Então eu acho que o mínimo a ser feito pelos responsáveis ali, né? Pelo professor, até mesmo pelos alunos, é acolher essa pessoa que está chegando, né? E uma coisa que é importante a gente entrar na dimensão do aluno a maioria das coisas que você vê na internet que viraliza é o cara dando uma queda grande, pegando um braço. Isso. Então, na cabeça dele, ele tá indo para um ambiente hostil. Primeira coisa. A segunda ele fica assim, será que eu vou me machucar? Não, se ele não vive do jiu-jitsu, se ele tem outra profissão, ele fica assim o tempo todo, será que eu vou me machucar? Estava conversando, né, quando estava vendo sobre cabeleireiro, o cara é cabeleireiro, ele precisa estar em pé, ele precisa ter o braço, sim, o ombro perfeito, a mão, para poder exercer a profissão dele. Então, olha o medo que ele tem ao entrar na modalidade, já que tem torção de punho, de cotovelo, de ombro. Então, eu, enquanto professor, eu tenho que pegar essa pessoa, entender essa visão dele e deixar ele o mais confortável possível e mostrar para ele que existem mecanismos, na maioria esmagadora das vezes, em que ele pode se prevenir, né? E deixar ele bem à vontade de falar não. Porque antigamente, quando eu entrei no jiu-jitsu, se um graduado me chamasse para treinar, eu não podia negar. Uhum. Eu era obrigado. O cara tem 300 quilos e eu tinha 60. Eu era obrigado. Hoje em dia, na minha aula, eu não adoto isso como verdade absoluta.
Porque eu sei que tem faixas pretas que são brutos, que machucam. Eu não quero ele treinando com o menos graduado. Então, se o menos graduado, eu falo isso também, ó, se o menos graduado disser não, é não. Ah, mas eu sou faixa preta há 10 anos. O problema é teu. É não, acabou. Se no meio da aula, da luta ali, o cara tá sentindo, sabe, tu tá machucando, ele quiser parar, ele para. Sim. Ah, mas pô, mas ele vai parar com faixa preta, falta de respeito tua, que não sabe lidar com o menos graduado no nível do menos graduado, entende? Sim. Isso é muito importante e eu tenho essa clareza. Agora, isso não quer dizer que eu tô incentivando o menos graduado a desrespeitar o mais graduado. Eu só tô mostrando que o respeito é mútuo, daqui pra lá e de lá pra cá. Eu vou respeitar o menos graduado e aí eu quero que ele me respeite. Mas como eu tenho mais conhecimento dentro da modalidade, eu tenho mais vivência, o primeiro passo do respeito é meu e não dele. Sim. Ele ainda está aprendendo. Então, quando ele começar a me ver ali com a minha conduta, e ele vai começar a se espelhar. Então, a minha autoridade na aula, primeiro ela tem que ser por respeito e admiração. E não porque eu sou brabo pra caramba e eu vou punir os meus alunos. Eles têm que me respeitar por admiração. Pô, se o meu aluno não me respeita por admiração, tem alguma coisa errada. Isso, verdade. E outra coisa também, inclusive eu cheguei a ver um vídeo na internet, tem bastante tempo isso, de um professor que cobrava que seus alunos, todos eles fossem competidores, dizendo que da virilidade, do lutador e tal. Assim, é minha opinião, tá? Minha opinião. Eu não achei aquilo correto, porque tem muita gente que treina como hobby, não quer levar aquilo ali adiante. Como também tem pessoas que entram sem o interesse de levar aquilo ali adiante e acaba se apaixonando pelo esporte e quer virar um competidor. Sim. Né? Sobre essa questão aí, o que você... Então, primeiro, quando eu entrei na modalidade, só ganhava faixa no jiu-jitsu quem competia, né? Hoje em dia já tem uma visão bem diferente em relação a isso, graças a Deus. Talvez 5% das pessoas que praticam jiu-jitsu são competidores. Aí você vai ter ali mais uns 30% ou 40% que não são competidores, mas de vez em quando compete. Porque entrou para não competir, mas gostou e se testa. E tem uma galera que nunca vai competir. Eu costumo dizer para meus alunos assim, tá? Eu só tenho um aluno até hoje que nunca chegou a preto e não experimentou competição. Mas eu sempre falo para meus alunos, cara, você não é obrigado a competir. Mas antes da preta, tenta entrar numa competiçãozinha só para você sentir, para você chegar à faixa preta, independente se você vai ganhar, se você vai tomar um carro, e talvez você chegue lá todo borrado de medo e tá tudo bem, mas sentir isso, eu nunca vou conseguir te ensinar isso aqui dentro. Você só vai sentir isso lá. Ter medo de outro cara, sabe? É isso mesmo, vai ter medo. E acontece. E tá tudo bem quando você entende isso, porque quando eu sei que eu cheguei no fundo de um poço, eu consigo criar estratégia para subir. Então você tem que saber qual é o teu fundo de poço, sabe? E então eu peço para meus alunos, cara, um dia, em algum momento, entra numa competiçãozinha, sabe? Nem que, talvez você chegue lá e nem tenha luta. Mas você só vai saber quando estiver perto. Até lá, tu já se borrou todo na academia, tu tá, sabe, aquela adrenalina. Só em ver o nome da competição já te dá arrepio. Primeira coisa. A segunda, eu entendo que eu sou super competidor. Cara, assim, eu amo isso. Mas eu entendo também que a competição é uma ferramenta que vai te ajudar muito na vida. Porque a vida é competitiva. Sim. Não existe uma vida de fato inclusiva. No teu trabalho, né? Para você estar aqui hoje apresentando, poderia ter outra pessoa. Sim. Mas por algum motivo foi você. Sim. Então você se qualificou e alguém te identificou como qualificado. Sim. Então houve uma competição ainda que ela não foi aberta. Sim. Quando você vai fazer um concurso, você está competindo. Sim. Quando você faz uma prova na escola, você está competindo. Para a gente nascer, o nosso espermatozoide chegou primeiro. Sim. Quando você vai fazer uma seleção de emprego, você está sendo... você tem que competir com alguém. Quando hoje você é casado, para você chegar nela e para ela chegar em você, vocês competiram com outras pessoas. Existiam outras possibilidades. No caso, existia outra possibilidade para minha noiva. Coitada dela que me escolheu. Mas existia outro melhor, né? Mas... Então, a vida ela é competitiva. A natureza se mostra competitiva. Existe uma seleção natural da vida.
hoje eu estou aqui, mas poderia ser outra pessoa, né? Sim. Eu cheguei onde eu cheguei, mas poderia ser outra pessoa. A competição me ensina isso. Só que para eu conquistar, eu fui 2 vezes campeão mundial, mas isso é o que pesa, é o que faz mais barulho. Mas eu perdi 8 mundiais. Caramba. Então, para eu chegar onde eu cheguei, eu tive meus nãos da vida. E quando eu aprendo a lidar com um não, e eu entendo que um não, ou que um fracasso momentâneo, ele é uma força impulsionadora pro meu sucesso, opa, que a gente fala assim, o leão, os animais que são caçadores, tipo assim, ele tem um potencial de caça absurdo, beleza, mas mapeia quantas vezes ele tentou caçar e ele errou. Às vezes é 10-1, ele errou 10 e acertou 1. Verdade. Né? Mas quando ele acerta, então assim, eu perdi 8 mundiais, mas eu ganhei 2, e quando eu acertei, é isso que fez barulho, né? Então a gente tem que ter essa noção. Eu falo com meus filhos, você vai perder na vida mais do que vai ganhar, mas quando você ganhar, que seja algo fantástico. No meu caso, né, eu falo extraordinário, que eu falo com meus alunos. E é isso que a gente tem que ter. A competição te dá isso, sabe? Te dá, perdi, beleza, e agora, o que eu faço? Segunda-feira eu treino mais. E quando você começa a fazer isso, o dia que tu ganha também. Fui campeão mundial, maneiro. A última vez foi em Las Vegas. Legal pra caramba, curti Las Vegas e tudo ali. Não fiquei milionário na casinha de jogo lá, mas... Quando eu voltei pro Brasil, tô treinando como se eu não tivesse ganho. Porque quem perdeu pra mim, tá treinando pra mim ganhar. E aquilo lá passou. Então a competição te dá muito esse, agora é uma nova etapa. Ganhou uma, beleza, subiu um degrau, vamos subir mais um? Isso é importante. Caramba, que maneiro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que também é uma coisa assim, uma pergunta bem interessante. O jiu-jitsu é um esporte meio covarde, né? Não, tu não acha, não? Assim, em que sentido? Vê se você me entende. Covarde, assim, quando a gente vê numa luta ali uma luta ali de MMA, o cara tá apanhando igual tapete em dia de faxina, mas o cara vai lá, aplica o mata-leão, ganhou a luta. Mobilizou. Então, as modalidades de grappling, né, que a gente chama de agarramento, de aprisionamento, elas dominam o adversário e aí ela executa, né? Vamos botar assim, né? Executa no sentido de finaliza. As outras modalidades, elas são soltas, né? No jiu-jitsu, enquanto eu tô atacando, se eu tiver aprisionando meu adversário, eu tenho um controle sobre ele total. Nas modalidades de trocação, você tá batendo, mas você não tem um controle da pessoa ali. Tu tem um controle, vamos botar assim, tático, eu ando pra cá, eu sei que ele vai pra lá, mas se o cara sair correndo pra trás, eu tenho que correr atrás pra chegar nele de novo. E no jiu-jitsu não, ele tem aprisionamento. E nesse caso é bem interessante, que a maioria das lutas, a maioria das brigas termina agarrado. Sim. Porque bater cansa. Tu vê os caras que estão batendo, vai lá, bota lá no MMA, pega uma luta que o cara tá batendo, tu fala assim, pra gente tá do lado de fora, por que tu não bateu de novo, não continua dando soco? Cansou. Teu braço fica com uns 200 quilos, tu tá batendo, de repente, tu não consegue mais bater. Então, nesse momento, se o outro que tá apanhando conseguir agarrar e o cara que tá batendo não tiver noção, for uma tartaruga de cabeça para baixo, não tiver noção de chão, ele vai perder. E assim, não é o Lúcio que tá falando. Vai nas lutas que você vai ver quantas lutas terminaram assim. O cara apanhando e o outro cansou de bater, ou deu um mole, o cara se aproximou. Antigamente, o lutador de jiu-jitsu, ele contabilizava as primeiras porradas. Fala assim, eu vou tomar 1, 2, 3 socos, mas eu vou agarrar. E ele ia de cara aberta, que antigamente não tinha muito recurso. Se fechava todo, ia pra cima, mas quando agarrava, já era. Tem na internet umas modalidades que eles colocam do jiu-jitsu contra outro tipo de modalidade. E pelo menos os que eu assisti, na grande maioria, o jiu-jitsu que ele conseguia terminar a luta ali, né? Eu costumo dizer assim, eu não acredito que existe uma modalidade melhor do que a outra, sinceramente, tá? Melhor.
toda modalidade bem praticada, ela tem seus benefícios e tem as suas funções. Porém, pensando em alto nível, tá? Pegar os caras de alto nível, a modalidade de jiu-jitsu, ela tem uma grande vantagem. Justamente por causa disso. 1 contra 1, né? É, 1 contra cara 1. no alto nível lá, os dois de trocação e um sabe chão, esse cara que sabe chão, na hora que eles cansarem, que eles conectarem ali, né, num clinch, numa cinturada, o que faz jiu-jitsu vai levar uma vantagem absurda. E às vezes uma luta que ele perderia. Ele perderia às vezes aquela luta se continuasse na trocação. Por isso que eu te perguntei, porque eu já assisti diversas lutas na internet, e sempre quando entra na modalidade de jiu-jitsu contra uma outra modalidade, não que o jiu-jitsu seja melhor do que uma outra modalidade, não é isso. Mas ele sempre ele acaba tendo uma vantagem ali, porque tem um contato ali de ir pro chão, e o jiu-jitsu sempre sai na melhor, né? É isso que é interessante. Mas deixa eu te perguntar, no Rio de Janeiro, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, os professores são faixa preta, né? São faixa preta, da grande maioria. Mas tem estados aí, por exemplo, que são interiores, né? Onde os professores nem sempre é faixa preta, mas tem ali uma função de exercer como professor, seja faixa marrom, seja faixa roxa. Aqui hoje, por exemplo, as academias que eu dou aula, a maior parte dos alunos são pretas. Então, às vezes lá no CTVA tem 15 faixa preta e 5, 7 menos graduado. Às vezes lá no MEA tem mais de 30% da aula só de faixa preta. Lá no centro da cidade onde eu dou aula, é uma turma pequena, mas às vezes tem 8 faixa preta, um faixa azul e um faixa branca. Então aqui a gente tem muito faixa preta, né? Então os faixas pretas normalmente vão estar à frente. Difícil você ver um menos graduado, já que você tem uma oferta grande de faixa preta. Mais interior, sim. Interior tem até faixa azul que dá aula. Às vezes, o que alguns professores fazem? Ele forma um cara azul ali, aí surge uma oportunidade de dar aula numa cidade vizinha para iniciar uma turma, aí ele pega aquele faixa azul, ensina ele a dar aula, bota faixa azul lá e vai, às vezes, sei lá, uma vez por semana ou até de 15 dias, supervisionar a aula, mas quem está dando aula de fato é o faixa azul. Ainda tem isso. Eu fui na cidade uma vez, cidade de interior de Minas, bem interior mesmo, que na época eu era 4º grau de jiu-jitsu, né? Hoje eu sou 5º, e eu ter chegado na cidade foi um acontecimento. Todo mundo sabia que o faixa preta veio gente de outros lugares lá só pra ver, treinar comigo, porque lá só tinha um faixa preta na cidade. Caraca, que interessante. Então, E o jiu-jitsu, ele ao longo dos anos, de um tempo pra cá, ele cresceu muito, né? Assim, eu posso estar errado, mas eu acho, pelo menos uma opinião de uma pessoa leiga, é que o jiu-jitsu, não colocando a arte mista ali, misturando as artes, né? Que hoje que está em alta é o MMA. Mas separando ali, eu acho que o jiu-jitsu, é uma das modalidades maiores que temos, pelo menos aqui no Brasil, né? Como arte, assim, qualquer academia que você vai sempre tem um jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu. E difícil achar, por exemplo, porque o jiu-jitsu ele é brasileiro, né? O que a gente pratica, sim. O que a gente pratica é brasileiro, né? Difícil de você achar por exemplo, um karatê, um kung fu, né? É um pouco mais difícil, né? Então, o jiu-jitsu é uma arte amadora que hoje está profissionalizando, mesmo sendo amadora. E por que isso é interessante? Hoje você tem pessoas que vivem só do jiu-jitsu, atletas, competidores. Hoje tem crianças aí que são famosas, que os pais já deixaram o trabalho para cuidar da carreira da criança. E aí junto o jiu-jitsu com a internet, né? Então o jiu-jitsu realmente cresceu bastante. É uma modalidade que vai crescer mais. O Dana White, né? Esses dias me mandaram, ele vai investir não sei quantos milhões aí nos próximos 5 anos, 10 anos no jiu-jitsu. Dana White é o dono do UFC? A cabeça ali, a pessoa que aparece, né? Sei. Aquele branco, né? Aquele branco isso, alto, né? Careca. Sim. Ele vai começar a investir no jiu-jitsu. Tem o UFC Fight Pass, se eu não me engano, que é uma... É uma parte ali do UFC que está trazendo as lutas agarradas,
Mas o jiu-jitsu ganhou espaço para ele e ele vai começar a investir para fazer mais luta. Aqui no Rio, eles fizeram um evento só de clubes de futebol. Os clubes de futebol que decidiram entrar pegaram atletas de equipes e fizeram um time. Né? Quem ganhou no ano passado foi até o Botafogo. Mas teve Botafogo, teve Cruzeiro, Paysandu, tiveram outros, agora não lembro, mas foram 8 times de futebol. Para esse ano agora, eles vão trazer 16 times. Quem tá bancando isso é o UFC. Caramba, que interessante. Através do André Pederneiras, né? Líder da Nova União, para quem não foi técnico, né? É técnico do José Aldo, professor e técnico. Então, tá começando o investimento alto. Hoje você tem eventos. Ano passado teve um evento de sem pano, né? Que foram muitos atletas de jiu-jitsu. Foram convidados, que valia 1 milhão. Fazia, não sei se ele fez 3 ou 4 lutas para ganhar 1 milhão. Caramba, muita grana. É muita grana. É muita grana. Para um evento. É muita grana. E o que eu percebo também é que o jiu-jitsu, ele tem crescido muito quando eu começo a ver lutadores, né, lutadores do jiu-jitsu, não estou falando da arte mista, né, como José Aldo, como esses caras aí que eles são mestre em Muay Thai, são mestres em Jiu-Jitsu, enfim. Eu tô falando do cara específico do Jiu-Jitsu, como temos o que fez lá com o Bitelo, lá como é que é o nome dele? Mika. O Mika. O Mika, ele tá entrando num mundo que é do influencer, né? Sim. Você vê ali que os influencers, tem o Cariani, né? Tá entrando ali, pegou ele pra gravou um vídeo com ele. E o Mika, ele é específico do jiu-jitsu, né? Sim. Ele é específico do jiu-jitsu. Então a gente percebe que o jiu-jitsu, ele tá crescendo e ganhando espaço na mídia, né? Foi o que eu te falei, diferente das outras artes que eu vejo aí, pelo menos, que ainda não conseguiram atingir esse patamar que o jiu-jitsu atingiu aqui no Brasil. E lembrando que eu não estou misturando aqui o MMA, que o MMA é o que está em alta, né? Então, o Mika, né? Mika Galvão, ele... Primeiro que ele tem ele tem uma energia boa, né? Quando Sim. quando você vê ele ali, ele dá atenção para todo mundo. Nem entrei ainda na questão jiu-jitsu dele, que é diferenciado, mas enquanto pessoa... Ele passava carrinho em preta, né? Ele com uma azul, ele já... Ele já é diferenciado desde novo, é um fenômeno. Mas ele, enquanto pessoa, ele é diferenciado. Ele nunca faz aquele trash talk, né? De xingar. Então, ele tem todo um cuidado e um zelo, a forma como ele vai se portar. E, pô, muito legal, porque ele tem um público de criança muito grande, sabe? Então, ele tem uma postura diferenciada. Ele, enquanto agora atleta, ele tem um jiu-jitsu diferenciado. Ele tem um vigor físico absurdo. E ele tem uma inteligência técnica e tática fantástica. Então, somando tudo isso, sabe? É impossível dar errado. Quer dizer, ele é carismático, isso pra mídia é ótimo. Ele é carismático, é dele. É o jeito dele falar. É aquela pessoa que tu olha assim, cara, pô, moleque bom, né? Tipo, um bom amigo. Em 10 minutos ali ele vai virar teu amigo de infância. Então ele tem essa coisa bem legal. O jiu-jitsu dele incontestável, o vigor físico dele, tanto o vigor físico dele treinável, quanto o vigor físico dele natural. Manauara já tem uma estrutura pro jiu-jitsu, né? A gente tem tantos lutadores aí de Manaus que fizeram sucesso. A estrutura física do Manauara já é diferenciada. E ele tem uma consciência técnica, tática absurda. Posicionamento, comportamento de luta. Fala pra galera o seu arroba lá do Insta. Qual é o seu arroba antes de eu entrar numa outra pergunta aqui contigo? Qual é o... Lúcio Flávio Personal. Lúcio Flávio Personal BJJ, né? Mas se botar Lúcio Flávio Personal vai aparecer. Tô eu lá com a mão pra cima lá, uma das vitórias. Com kimono azul, né? Kimono azul. E eu trabalho, né? Sempre em cima de condicionamento pro jiu-jitsu, de preparação física, de aulas de jiu-jitsu. Uma coisa legal, não sei se vai vir alguma pergunta, mas... Eu dou curso para professores de jiu-jitsu, né? Aquela metodologia que eu falei que eu criei, eu coloquei aquilo em cursos
E hoje eu ajudo o professor porque tem um dos grandes, vou botar erro mesmo, é que muitos professores se preocupam com a parte técnica da aula, mas eles não conseguem montar uma aula pensando no volume e na intensidade da aula, o que realmente vai dar o condicionamento dentro da aula de jiu-jitsu. E meu curso é nesse foco. Não, eu cheguei a falar com você, né? Eu passei em algumas academias e quando eu falava que eu treinei com você, os professores, né, que estavam ali me auxiliando, me ensinando, eles falavam, caramba, cara, o Lúcio é referência pra gente. Entendeu? Você é referência aí no mundo, pelo menos aqui, né, na nossa região aqui do Rio de Janeiro, você é referência para essa turma aí. Eu queria te perguntar uma coisa, Lúcio. Você é faixa preta há quantos anos exatamente? De jiu-jitsu, agora em julho eu faço 20 anos de faixa E preta. qual o seu grau na faixa? 5º grau, ano passado. 19 anos de preta, pega o 5º grau. 5º grau. 5º grau seria o quê? Para você, porque você pega a preta e depois tem os graus, né? A preta lisa no jiu-jitsu, né? A preta lisa, com 3 anos de 2º grau, mais 3 anos... 3 anos de 1º grau, depois 3 anos de 2º, 3 anos de 3º. Do 3º pro 4º são 5 anos. Do 4º pro 5º são 5 anos. Do 5º pro 6º, se eu não me engano, são 5 anos. Do 6º pro 7º, acho que são 7 anos. Aí depois que você sobe da preta, porque tem Se eu não me faixa engano, é acima isso. da preta, né? Oi? Tem faixa acima da preta. O 7º grau é vermelho e preta. O 8º grau é vermelho e branca. Caramba, aí é a mais alta que tem. É vermelha e branca. Oi? Vermelha e branca. E pra... Não. O mais alto é vermelha. A vermelha A pura. vermelha é depois da vermelha e branca. O 9º grau. Entendi. Vem a preta, depois vem a preta e vermelha, depois vermelha e branca e depois vem a vermelha. Isso. Entendi. E pra adolescente, no caso, que envolve a faixa amarela, a faixa... Então, hoje a gente tem as faixas são branca, cinza, amarela, laranja, verde, e aí ele não sobe mais. Na verde, ele só vai poder passar para azul, que é o próximo passo, quando ele fizer 16 anos. Então, se ele for verde aos 13 anos, 14 anos, ele vai ter que esperar aos 16 anos para pegar O azul. adulto já sai da branca e... Branca e pula direto para azul. direto para azul. O adolescente não, né? Com menor de 16 anos. O adolescente não. E isso são as faixas, tá? Mas criou-se, como as crianças estão entrando muito cedo, as federações criaram algumas etapas. Então ele tem cinza, ele tem a cinza ponta branca, cinza e cinza ponta preta e depois vai para amarela. Caramba, porque aí é uma faixa com a ponteira. E aí isso vai dando para a criança que ela está evoluindo e aí ela consegue ser estimulada, né? Porque o que estava acontecendo antigamente? A criança entrava com 4 anos de jiu-jitsu. Aí o professor dava a amarela para ela com 10 anos. Pô, de 4 a 10, branca. Para a criança, ela não estava tendo nenhum tipo de estimula, né? Não estimula a criança, né? E teve algum aluno teu que te marcou, assim? Algum aluno, assim, que marcou dessa tua trajetória aí como professor? Algum aluno, assim, cara, teve um aluno meu que me marcou em alguma história aí interessante? Então, assim, de vivência, eu tive 2 alunos que até hoje foram os alunos que a gente conquistou junto mais coisas. Que foi o Rafael e a Yasmin. E em 2005, quando eu fui campeão de marrom, que eu peguei a preta, o Rafael foi campeão mundial também no juvenil. E a Yasmin era juvenil, mas na época não tinha juvenil faixa azul no mundial. E ela lutou de juvenil com 16 anos, ela lutou como adulta. Ela foi campeã no adulto, até 30 anos. E eles foram os alunos que eu consegui pegar desde o início e dar a minha característica, sabe? Foram os que foram mais competidores, desde que foram campeões brasileiros de judô, que é muito difícil, foram campeões mundiais de jiu-jitsu, campeões brasileiros de jiu-jitsu várias vezes. E esses seus alunos, foi você que graduou eles? Foi? Foi? Caramba, que interessante. E, assim, bem legal, assim, a Yasmin, a preta, né? Ela acabou na época da preta indo pro Clube do Flamengo, então ela não fez a faixa preta comigo de judô, mas o Rafael foi preta de judô e jiu-jitsu comigo, chegou a preta dos 2. Pô, então tu teve alunos então que chegou aí para clubes aí grandes aí, né? Sim, no judô, né?
Como é na academia pequena, a gente formava atleta e as academias grandes vinham, mas já foi para Gama Filho, para o Flamengo, para outras instituições grandes. Hoje você faz parte da equipe GF Team, né? Isso. GF Team é o quê? É mundial? É nível mundial? A GF Team tem no mundo todo. Hoje, todos os continentes têm GF Team, né? Alguns têm mais, por exemplo, os Estados Unidos tem bastante, Europa está crescendo bastante, mas tem em todos os continentes. E quase em todos os países aí, assim, tu vai ver uma GF Team. O líder da GF Team é o Mestre Júlio, quem criou a GF Team. É brasileiro. O Mestre Júlio E o Mestre Júlio, ele dava aula na matriz, né? A nossa matriz da GF Team, de fato, é no Rio de Janeiro, no MEA. E o Mestre Júlio foi morar nos Estados Unidos e aí ele me escolheu, uma honra, estar à frente do grupo de competição. Então, hoje, né? Para vir aqui, eu deixei um aluno dando uma aula lá, mas eu estou responsável pelo treino de competição da galera do MEA. E o que é esse treino de competição? Lá é a galera que luta o mundo todo, né? Treina ali. Galera, pô, já teve campeão europeu esse ano já. Tem a galera que vai lutar essa semana agora que vem, né? Não sei quando vai pro ar, mas aqui vai lutar o Pan-Americano de Jiu-Jitsu lá nos Estados Unidos. O europeu foi em Portugal. Vai ter o Mundial em junho, que a galera vai lutar. Então, tem os atletas que lutam. Em Londres vai ter agora mês que vem também. Então, eles lutam os maiores eventos do mundo e treinam ali. Então, eu tenho a responsabilidade de fazer essa manutenção da parte de treino deles. Que eu falei de volume, intensidade. Então, eu aplico esse meu conhecimento ali para que eles consigam desenvolver da melhor forma possível. Entendi. E você tem vontade de ter o seu próprio CT? É uma pergunta bem saia justa, né? Muita gente me pergunta, né? Porque a maioria das pessoas que dão... CT é centro de treinamento, né? Centro de treinamento. Centro de treinamento. De luta, né? Isso. A maioria das pessoas chegam à faixa preta e dão aula, sonham em ter um CT deles, né? Eu não tenho esse projeto. Há um tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com online, eu comecei a trabalhar com a minha preparação física que eu dou aula, ela vem no online, né? Através da consultoria online. Eu comecei a trabalhar e eu comecei a ter retorno e, tinha dias que eu era personal, né, de educação física, sou formado em educação física, dava aula de personal. Tinha dias que eu saía de casa às 5h pouca da manhã, chegava em casa meia-noite, saía de casa, meu filho estava dormindo, chegava em casa, meu filho estava dormindo. Ganhava dinheiro, mas não estava tendo vida. Quando eu comecei a trabalhar no online, o online ele não tem essa... Não ocupa o meu tempo imediato. Então, se eu estiver aqui montando um treino e eu precisar, de repente, ir numa reunião na escola do meu filho, eu tenho essa liberdade. Então, o online começou a me cativar mais, né? Eu viajo muito. Mês que vem eu vou estar no Brasileiro, vou passar lá 9 dias no Campeonato Brasileiro. Então, eu levo meu computador e monto o treino dos meus alunos lá, né? Então, o online me permitiu esse ganho, né, geográfico. Eu posso ir para qualquer lugar e eu só levar meu computador e eu consigo... E o meu WhatsApp ali respondendo os alunos para poder montar os treinos e ajudar a galera no mundo todo, né? Eu consigo ajudar mais pessoas, né? E então escalou muito mais. Hoje eu tenho aluno na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Você sabe quantos alunos mais ou menos você tem hoje? Hoje, na média. Ativo de preparação física, uns quase 200. Mas que passaram pela minha metodologia, mais de 1.700. Caramba. E quantos países tu já chegou a... Você falou que foi em Las Vegas, né? Não, visitar país só os Estados Unidos. Só os Estados Unidos. Já fui 5 vezes lá. E pretende voltar em algum campeonato? Sim, eu fiquei um tempo parado, né? Eu tenho que fazer cirurgia nos 2 joelhos. Vou testar uma competição agora. Aí, tudo dando certo, vou lutar o Brasileiro. Tudo der certo, pode ser que, né? E aí vai vir a parte financeira, que eu vá lutar o Mundial em Las Vegas, né? Novamente. E deixa eu te perguntar, a sua noiva é professora também, né? É professora. Como é que é essa situação aí? Como é que fica? Se tiver algum problema aí dentro de casa. Não. Se tiver problema, a gente resolve no tatame. Você também é professor também, né? Então... Até porque eu sou mais forte, eu vou... Galera, se eu não aparecer vivo em algum lugar, você já sabe.
Atenção, como é que é aquele sinal que tem que fazer? Que interessante, cara. É muito bacana. Mas você hoje você trabalha com a equipe do Mestre Baraúna, né? Eu trabalho com a GF Team. Baraúna também é bem conhecido também no E aí eu mundo dou aula no CT do Mestre esporte. Baraúna, né? Que é GF Team também. Eu dou aula em 3 lugares, né? E os 3 são GF Team, de Jiu-Jitsu. Ah, entendi. O Mestre Baraúna ele é bem conhecido, né? Bastante. Bastante conhecido, né? No mundo do esporte do jiu-jitsu, né? Mundialmente. Mundialmente ele é conhecido, né? E você pretende, assim, algum dia ter uma outro tipo de modalidade de luta ou vai ficar exclusivamente no jiu-jitsu? Deu que me graduar. De entrar no outro, por exemplo, algo que seja mais voltado pro strike, ele no caso. Não. Não, né? Eu já treinei capoeira, já treinei Muay Thai. Muay Thai uns 2 anos, capoeira 1 ano e pouco. Capoeira era um sonho de criança, sempre tive vontade de fazer. Na faculdade a gente tem a matéria. E aí foi o clique para eu procurar treinar um pouco. Mas a minha área mesmo hoje é o jiu-jitsu. O judô, sou preta, né? Ele me ajuda a dar a parte em pé dentro do jiu-jitsu, mas eu nem pretendo nem voltar mais para a área de judô de fato, né? Isoladamente ele judô. Se eu for fazer qualquer coisa dentro do judô, vai ser sempre por intermédio do jiu-jitsu. Qual a diferença do judô pro jiu-jitsu, assim, especificamente? Então, as duas são modalidades que a gente chama de co-irmãs, né? Tem uma base única ali. O judô, por causa da regra, ele dá mais ênfase à parte em pé. E o jiu-jitsu, por causa da regra, dá mais ênfase à parte no solo. Mas muitas das técnicas são parecidas. São bem parecidas. São. E o jiu-jitsu, claro, por o jiu-jitsu ser um pouco mais aberto em termos técnicos, a gente consegue criar. Então, muitas pessoas desenvolveram técnicas dentro de posições básicas do judô. E aí, às vezes, você pega uma posição no judô, que aí o pessoal do judô treina só de um jeito, no jiu-jitsu ele treina de várias formas diferentes, permite pegadas diferentes, giros diferentes. Então, o jiu-jitsu ele abriu mais a possibilidade de se criar. Entendi. Tu já teve algum aluno muito arrogante, assim, que arrumou briga em rua? Já. Muito arrogante, né? Porque, querendo ou não, é uma arma branca, né? É uma arma branca que o cara tá numa posição de vantagem ali contra qualquer pessoa que não tenha essa mesma arma branca, né? Do treinamento do jiu-jitsu. Inclusive, assim, eu sempre fui muito amigo dos meus alunos, né? E essa pessoa era minha amiga. E faixa marrom de judô, marrom de jiu-jitsu, ali perto de ganhar a faixa preta, até porque, perto que eu falo, assim, ele já tinha o tempo de ganhar a faixa preta e ele era competidor, ganhava as competições, né? Tava sempre medalhando, então ele tinha os quesitos ali para chegar a preta. Só que aí uma vez eu descobri, vieram me falar que ele tava brigando na noite, né? Indo pra balada e brigando. E aí eu fui nele, falei assim, pô, fulano, não posso falar o nome, né? O que tá acontecendo? O que é isso aqui? Falei assim, cara, eu sou super conhecido. Uma hora alguém vai falar pra mim e você tá denigrindo a imagem da modalidade, do judô, do jiu-jitsu, né? Que eu tava na época ativo nos dois. A imagem da tua equipe, as pessoas vão associar que a gente tá fazendo isso, que eu incentivo isso, e a imagem minha enquanto profissional, professor. Cara, a gente demora tanto tempo para criar uma imagem e numa dessa a pessoa joga tudo fora. Aí eu falei pra ele, olha só, foi a primeira vez, então que isso não aconteça mais. Primeira vez que eu sei, né? Que isso não aconteça mais. Se voltar a acontecer, você não treina mais comigo. Caramba. Aí passou, viram ele, falaram, mais de uma pessoa, né? Então não tinha como ser erro. Mais de uma pessoa falou. Bonde do sungão. O cara ia, tirava a roupa, ficava de sunga e brigava na noite. Falei assim, cara, sabe, que ridículo, assim, não tem nada a ver comigo. E aí ele foi treinar, depois me falaram. Aí eu falei assim, cara... Ele fazia parte desse bonde do sungão? Os caras iam, que é isso, bebiam, sei lá o que faziam, ficavam de sunga e brigavam. Loucura, assim. Aí, quando eu soube, né, essa segunda vez, e aí que eu soube que eles faziam isso, aí eu cheguei e falei assim, ô, fulano, você não treina mais comigo. Pô, mas que isso, sei o que e tal. Ele tinha 100 e poucos quilos, grandão. Aí começou a falar, pô, mas que isso, cara? Isso é mentira. Eu falei assim, impossível ser mentira.
Primeiro que eu já tive a primeira coisa. E agora, mais de uma pessoa falou que não se conhece. Mas eles me conhecem. Essas pessoas não se conhecem. Então, não tem como eles terem conversado entre eles para criar uma história. E aí eu falei pra ele, ó, você é meu amigo, tá? Eu vou continuar sendo seu amigo fora do tatame, mas eu não vou ser a pessoa que vou te dar a faixa preta e no meu tatame você não treina. E ele saiu, né? Se eu encontro ele na rua, eu falo com ele, mas quem deu a faixa preta pra ele foi outra pessoa, não fui eu. Eu jamais vou associar a minha faixa preta meu, a qualquer situação dessa, ridícula, né? Que não tem nada a ver com as coisas que eu prego. E se a gente vender os nossos princípios, os nossos valores, por qualquer motivo que seja, o valor, né, financeiro, né, monetário, tá jogando tudo fora. Até porque o jiu-jitsu ele traz um equilíbrio, né? Um equilíbrio emocional. Deveria. Ele traz, mas sempre tem um ponto fora da curva, né? Sempre tem aquele da exceção, né? E a gente lida com pessoas, né? Pessoas, ela traz, por exemplo, dando aula. O cara que chega pra mim, né? Rafael chega lá pra treinar comigo, não é o Rafael. Não é você que eu tô vendo ali. É você, suas frustrações de vida, o que aconteceu no teu dia, tem toda uma estrutura e um histórico que você traz para dentro do tatame. E então não tem como controlar isso. A gente tenta ajudar, né, quando a gente percebe. Por exemplo, tem alunos que não suportam perder a ponto do cara mudar a fisionomia dele. Tipo assim, bater no chão, ficar revoltado. Falar assim, ei, peraí, calma. Uma das coisas que mais vai acontecer aqui dentro é você perder. E você tá começando agora. Por que isso? O que está acontecendo na tua vida? O que aconteceu na tua vida que te deixou tão frustrado a ponto de você não conseguir lidar com uma derrota numa luta, numa arte marcial? A gente tem que trabalhar isso, porque não tem como trazer isso para dentro do tatame. Sim, eu treinei com uma mulher lá, que era a namorada do Mateusão, cara. Na época ela, não sei se ainda estão juntos, né? Não sei se não estão mais. Não estão mais, né? Caraca. Ela é faixa preta e multicampeã. Aí. Por isso. Por isso tá explicado. Agora, né? Na época ela é marrom, né? Pô, quando rodava ali, que batia a minha vez com ela, eu falei, não, mano. Não. Pô, não. Eu postei esses dias, eu treinando com as meninas no meia de competição, aí a Letícia pegou meu braço, né? Eu fui raspar, subi e pegou meu braço. Não tem essa. Em alto nível, se você der mole, se não der também, né? As meninas são muito fortes. Estão em outro nível. São. E pra quem acha que mulher não tem força... O quê? O quê? Eu cansei de pegar também garoto de 15 anos, que tu olha, é um graveto. Sim. E tu vai lutar com o garoto, a força que o moleque tem, eu falo, cara, não é possível, meu braço dá 3 do dele. E o cara incrível. É de igual pra igual na força. E o pior, ele ainda tem mais resistência, porque eu tô com 38, né? O moleque de 15 anos, 16 anos, eu ficava, caraca, cara, não é possível, porque o esporte, ele engana muito, né? A aparência, né? Você, que nem no seu caso, né? Você teve essa situação com você diversas vezes, né? Aquele magrinho ali, aí quando vai lutar, vê que a situação não é bem essa, né? Eu cansei de ver você lá fazer uma fila, você conta 30 pessoas e ninguém passava tua guarda. Eu ficava assim, eu falava, pô... Um de cada vez, não foi 30 de uma vez. Um de cada vez. Ele treinava com 30 pessoas. Eu falava assim, ó, cara, não tem como. Eu, Rafael, eu aguentava treinar no máximo 3. Com 3 ali já tava com um palmo de língua para fora. Ele treinava com 30 e não morria, né? Mas eu queria te perguntar também, ô professor, seria interessante, né, até pro prefeito da cidade, nas escolas, colocar o ensino do jiu-jitsu, virar tipo como se fosse uma matéria de escola ali, no caso, como entrar na parte de educação física ali, né? Porque eu não vejo isso nas escolas, né? O jiu-jitsu ali presente, e isso traz equilíbrio emocional para a vida da pessoa, né? Esse esporte. Vou falar uma coisa aqui que é meio polêmica. O jiu-jitsu ainda não está preparado para entrar na escola. Por causa dos profissionais. Infelizmente, a gente tem muito profissional que tem uma visão muito rasa do que é um esporte inclusivo. Tem muito profissional que vai entrar lá, tá despreparado e vai querer fazer daquelas crianças tudo competidoras, aonde ali dentro era para ser inclusivo, e quando eu coloco competição no nível que, quando eu penso em competição apenas como único meio
e não como uma ferramenta, mas como um único meio, tem que sair um campeão, nesse caso é totalmente exclusivo. Vai vai frustrar mais uma criança que já vem com várias coisas que frustrariam. Agora, quando coloca a competição como mecanismo de uma ferramenta de trabalho emocional, onde eu não quero visar campeão, mas visar uma experiência para a criança, aí sim. Então, o jiu-jitsu, sim, é uma excelente ferramenta, bem estruturado, bem organizado, dentro das escolas, ele vai ser fenomenal. Mas temos poucos professores capacitados para realmente exercer essa função como ela deve ser exercida. Então, nesse caso, quando falaram que o jiu-jitsu ia entrar na escola, eu fiquei com o pé atrás, falei, cara... Teve esse papo? Rolou esse papo de que o jiu-jitsu iria entrar? Sim, sim. Tem muitos políticos hoje, né, que tentam fazer essa briga, até porque muitos querem, ganhar os olhos dessa parcela que é o jiu-jitsu, que é um público muito grande. Sim, e tá crescendo, né? Sim. E não só tá crescendo. E estão querendo trazer, sim, já teve esses projetos, tem, né? Mas dentro da escola, de fato, muitos profissionais, no caso, muitos professores, que não são profissionais, muitos professores, eles não estão qualificados para trabalhar como deve se trabalhar. E, atenção, para você trabalhar o jiu-jitsu de forma real e realmente como instrumento, você tem que se qualificar demais. Só saber jiu-jitsu não te qualifica. Só saber jiu-jitsu não te qualifica. Você tem que saber muitas outras coisas, tem que ter muitas outras competências. Principalmente com criança, né? Muito. Porque o adulto em si, ele já tem uma opinião formada, não são qualquer coisa que vai frustrar um adulto, né? É diferente de uma criança, né? Você tá tem a questão do bullying também na criança. Tu vai formar, você vai ser uma pessoa responsável por ser referência daquela criança. Aí o cara tá dando aula lá pra criança e depois tá postando na internet bebendo. Tá dando aula pra criança, depois vai postar que tá se envolvendo com uma briga, tá xingando os outros na internet. Desqualificado total, né? Porque um professor, ele vai ser referência. Minha vida pessoal não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tua vida pessoal tem tudo a ver. Porque aquela criança, ela não sabe separar quem é você ali na aula de jiu-jitsu e quem é você na tua vida pessoal. Então, quando ela vê você falando pra ela que ela não pode brigar, e quando ela vê você na internet xingando os outros e brigando, é incongruência cognitiva isso aí. Ela nem consegue lidar com isso. Então, ela vai falar o quê? O que é mais forte? O que você fala ou o que você faz? O que você faz. E ela vai seguir. Até na mídia, quando sai prisão de alguma coisa, algum crime, algum delito que um lutador de jiu-jitsu cometeu, eles não falam o nome do camarada. Eles falam lutador de jiu-jitsu comete tal. Então ficar atrelado, né, a modalidade, o esporte da pessoa com a vida dela, né? Não tem como eu costumo separar. dizer que você, principalmente faixa preta, eu falo, faixa preta é faixa preta em qualquer lugar, né? Então você, quando você toma algo pra tua vida, aquilo ali é a tua vida. Não tem como separar o Lúcio do jiu-jitsu, né? Meus filhos, eles me entendem como um praticante de jiu-jitsu. A minha noiva me entende como praticante de jiu-jitsu. Meus pais me entendem como praticante de jiu-jitsu. Meus amigos me entendem como praticante de jiu-jitsu. Não tem como separar. Então, não tem como separar minha vida disso. E eu fiz a escolha, desde que eu comecei a dar aula, de tentar ser um exemplo. Não estou falando que eu sou santo, não, né? Mas eu estou falando que eu quero dar exemplo. Claro, a gente erra na vida, mas eu vou tentar acertar muito mais, né? E, lógico, eu tenho maior preocupação na rede social de como é que eu falo. Tem coisas, tem assuntos que eu não abordo, né? Porque eu não quero que as pessoas associem o meu nome a determinadas coisas. Então, eu tenho que ter esse cuidado, sabe? Eu, particularmente, Lúcio, eu não bebo, eu não fumo, nunca usei drogas, graças a Deus. Mas se eu fizesse alguma coisa dessa, jamais seria postado. Jamais seria divulgado. Porque é uma coisa que é eu e Deus, para quem acredita. Mas eu não vou fazer algo que vai incentivar uma pessoa. Que às vezes a pessoa me tem ali como um exemplo, ela tá em dúvida se vai usar ou não, e aí quando ela me vê lá, posso usar. Porque o Lúcio usa. Entende? Então não é mais o meu erro. Agora eu incentivei outra pessoa.
Eu Sim. vou pagar dobrado por aquilo ali, né? Principalmente com crianças e Com adolescentes, certeza. né? Crianças e Que adolescentes. criança e adolescente, porque é incrível, Tá né? na formação, né? E tem, isso não é de agora, tem um movimento do adolescente de acreditar muito mais fora de casa do que nos pais. Sim, Então, é natural. é natural. Porque o que ele quer fazer? Na verdade, ele nem sabe ainda, mas pela sua capacidade de querer revolucionar o mundo, eles às vezes tentam revolucionar primeiro a própria casa. Então eles querem vir com uma ideia diferente dos pais, Sim. na maioria das vezes. E aí, quando eles encontram muitas vezes num professor, eu tive vários alunos que me contavam tudo, coisas que eles não contavam para os pais. Já pensou se eu sou uma pessoa que tem uma visão diferente e dou um conselho que vá desvirtuar o que os pais estão construindo? Então, acho que o profissional ele tem que ter esse cuidado. Então, professores, façam cursos e mais cursos. Não só de que Armlock é melhor, que Queda é melhor, mas como lidar com pessoas, como você cuidar de determinada deficiência, né? Limitação física, como que você monta uma aula, como que você estrutura, como é que eu trabalho a primeira infância, a segunda infância, como é que eu trabalho a adolescência, o que seria interessante abordar como tema de aula em cada fase dessa, o que seria importante abordar como tema de aula para a parte física, para cada idade dessa. Eu sou formado em Educação Física, sou pós-graduado, sou 5º grau de Jiu-Jitsu e eu faço curso direto. Eu tenho vários cursos, né? E eu tô sempre estudando. Por quê? Porque existe uma forma melhor de fazer o que eu já faço muito bem. Essa é uma frase que eu levo para minha vida sempre. Eu, particularmente, me considero um bom professor, mas existe uma forma melhor de fazer o que eu já faço muito bem. Amanhã a minha aula vai ser melhor do que eu dei hoje. Você sempre tenta estar melhor na sua própria versão, né? Com Você certeza. sempre tentando melhorar a sua própria versão. Teve algum aluno seu, ou aluna, principalmente aluna, né? Isso aqui é específico mais... que eu tô querendo te perguntar mais voltado para as mulheres. Teve alguma aluna sua, assim, que o jiu-jitsu já ajudou ela em alguma situação de tentativa de alguma coisa? Sim, de agressão de parceiros. Teve? De conseguir se desvencilhar e sair de uma situação que poderia ser trágica, né? Que a gente, né? A ideia sempre é você cessar a primeira agressão e meter o pé, sai correndo, né? Porque num confronto por muito tempo, na maioria das vezes o homem leva vantagem. Sim. Tá? Então a defesa pessoal do jiu-jitsu, ela ensina que a mulher, ela tem que cessar a agressão ali inicial e sair dali o mais rápido possível. Pra mulher, no caso. Isso. Às vezes, pode ser que ela consiga um golpe, de repente, mais traumático, algo contundente ali, que realmente nocauteie, e aí ela tem mais tranquilidade de fazer. Que apague o cara, né? Mas, às vezes, ela vai fazer algo que vai simplesmente sair dali e dar tempo dela pedir socorro e o mais importante, né? Preservar a vida. Porque você não sabe. O cara nunca matou. Pô, mas no auge da raiva, o mais difícil ele já fez, que é partir pra cima pra agressão. Sabe-se lá se no auge da raiva ali ele vai perder a noção e vai fazer algo a mais? Então, qualquer agressão contra a mulher é praticamente uma tentativa de homicídio. Isso. Até porque a mulher é físico, né? O homem ele tem mais força que a Sim. mulher. Por mais que eu já treinei com mulher, como a que a gente falou. Que é uma mulher super treinada. Que é super treinada, exatamente. É diferente de uma pessoa comum, né? Isso. Não é uma pessoa aleatória comum. Mas o jiu-jitsu já salvou vidas, então já chegou a ajudar a sua... Sim, nesse caso e outros casos que eu já ouvi de amigos também contando. Falo, o jiu-jitsu ele tem essa parte de defesa pessoal bem legal. Caramba, que interessante. Mas Lúcio, você tem 3 redes sociais, são essas? Não, eu não tenho TikTok ainda, vou fazer. Tem que fazer TikTok. Pô, Eu tenho o Instagram, que é onde eu tenho mais seguidores, né? Sim. Tem um movimento maior. Tem o YouTube, que eu tô postando mais devagarzinho, mas vou voltar a postar mais. Mas tem bastante vídeo lá no YouTube. E eu trabalho hoje essas 2 redes sociais. No Instagram e YouTube. Tá. E porque eu novamente queria passar novamente pra galera, né? Passar novamente porque às vezes alguém chegou agora, né? Pra contar pra galera o seu canal aí do YouTube aí. Que então, é o Lúcio Costa, né? Professor aqui no YouTube é Lúcio Flávio Personal. E no Instagram é Lúcio Flávio Personal BJJ.
Show, show. E galera, esse é o nosso professor que nós temos aqui hoje, tá? A entrevista com o Lúcio é uma referência no jiu-jitsu, no campo do jiu-jitsu aqui. Você que tem interesse aí em fazer jiu-jitsu, né? Você pula para dentro porque vale muito a pena. Eu já fiz, não levei tão a sério quanto o professor aqui, mas é muito bom para emagrecer, saúde mental, é muito bom para essa questão, né, professor? Muito. Parte ali você Cara, se descarrega, né? Eu falo assim, cara, é o único lugar que você não pensa em nada. É o momento em que você desliga tudo, é você com você. E assim, isso não tem preço, porque a gente é bombardeado por muita informação. Mas na hora que eu tô lutando, é só eu ali, sabe? Não tem nada, não vem nada, sabe? E isso é importante. Eu gostaria só de... Dá tempo de falar um negócio? Pode falar, ainda tem tempo ainda, tem 1 minuto ainda. Então, o time que eu tenho hoje, né, quando a pessoa entra para treinar comigo na preparação física, eu chamo time dos extraordinários. Porque viralizou um vídeo, alguém postou, não fui eu, que pena, poderia ter sido eu. Quando eu entregava a faixa preta para os alunos, eu falava assim, ó, você tem que ser extraordinário, e deu uma fala. E aí as pessoas começaram a chegar para mim assim, pô, eu quero ser extraordinário, eu quero ser extraordinário. E aí, na metodologia do Gás Infinito, quem treina comigo é um extraordinário. E tem uma coisa que eu sempre falo, que é sem atalhos, sem pressa, sem pausa. Os extraordinários buscam excelência todos os dias. Sejam extraordinários em tudo que vocês fizerem, tá? E sem atalhos, porque existe um processo natural da vida, assim como tem tempo para crescer, tempo para morrer, tempo para desenvolver, tempo para amadurecer. Mas não pule. Se você pegar uma fruta fora do tempo, ela não tem o mesmo sabor. Então, tudo no seu tempo. As coisas vão acontecer exatamente quando tiver que acontecer. Você só... Então, sem atalhos. Sem pressa. O que é sem pressa? Que aí não é nem a questão do atalho, você não quer cortar caminho. Sem pressa é você estar fazendo as coisas querendo que acabe logo e você nem curte aquilo ali. Então, vivencie, sabe? Eu tô aqui 100%. Quando eu estiver treinando, eu tô treinando 100%. Então, vivencie a tua vida. Porque a vida não é curta, não. A vida é rápida. E isso, cada segundo que a gente não vive, a gente deixa de experienciar o que é mais importante da vida, que é o tempo. Então, sem atalho, sem pressa, sem pausa. Muitas pessoas chegam pra mim e falam assim, pô, mestre, hoje era pra eu estar na faixa preta. Rafael mesmo, era pra estar graduadão aí, né? Era, tivesse 7 anos que eu treino. Aí, 7 anos. já era pra estar numa preta, possivelmente. E quando você para, você interrompe um ciclo. E eu falo, às vezes o aluno fala pra mim, pô, mestre, eu tô cansado porque eu parei. Eu falei, se não tivesse parado, não estaria cansado. E é uma frase certa. Se você não parar, ganha quem continua. A vida não é uma corrida de quem chega primeiro. A vida é corrida de quem continua andando. Não é de quem chega primeiro. Quem chega primeiro, às vezes, chega mal. Se você continua andando, você vai chegar. E aí o judô tem uma tradução muito interessante, que o judô é caminho suave, o caminho da suavidade, né? Quer dizer, caminho. O que quer dizer caminho? Eu estou no 5º grau. Se eu parar de treinar, pode ser que o Rafael comece a treinar e me passe. Então, quando eu estou no caminho, eu não cheguei. Eu tenho muita coisa para fazer. Então, sem atalhos, sem pressa, sem pausa. Quando eu falo que os extraordinários buscam excelência todos os dias, existe uma forma melhor de fazer o que você já faz bem. Hoje eu tenho que estar melhor do que ontem. Ser extraordinário não é fazer uma mágica, não é você ser um super-homem. Ser extraordinário é fazer as coisas ordinárias do meu dia de uma forma tão intensa, tão presente, tão diferente, que ela se torna diferente. Porque a comida da mamãe não é gostosa porque tua mãe tem um tempero diferenciado. É porque ela faz com amor, ela faz diferente. Então, a nossa comida de mamãe, entre aspas, o que eu faço, os meus alunos têm que olhar pra mim todo dia e falar assim, cara, existe alguma coisa diferente no Lúcio. Existe um brilho no olhar dele, sei lá, existe um tesão diferente pela aula que eu preciso estar perto dele, eu quero isso pra mim. Então, ser extraordinário é isso.
tá? Fazer as coisas ordinárias com tempero diferente. Top. Falei pra caramba. Não falou não, que isso. A gente tem tempo ainda, entendeu? Tem tempo ainda. Mas, pô, quero agradecer, professor, a sua presença aqui, tá bom, no canal. Quero agradecer quem tá no chat aí, quem participou da live aqui, que foi ao vivo, tá bom? Quero agradecer. Mais pra frente, acho que semana que vem, vamos estar fazendo aí um novo podcast aí, vamos ver qual o assunto que nós vamos abordar. E o canal aqui, o Coliseu Talk, é um canal de entretenimento de diversos assuntos, vamos abordar aí, hoje já abordamos o tema do esporte, voltado para o jiu-jitsu, né? Semana retrasada, nós abordamos o tema sobre um pastor que ele era ele é um dos funcionários da Petrobras de carreira, né? Semana que vem, manda ideia pra gente aí, pode mandar nos comentários, nós temos canal aí no YouTube, temos canal aí no TikTok, no Instagram, manda ideia, Rafael, traz aí um assunto sobre isso, sobre saúde, sobre economia, a gente traz aqui, entendeu? E agradecer novamente a presença aí do professor, tá bom? Muito obrigado aí, gente, e ó, fica com Deus aí todo mundo e muito obrigado. Tamo junto.